Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 13, nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma ou de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos orar? Deus dos céus, nós nos colocamos diante do Senhor. O Deus que fala, o Deus que edifica, o Deus que cura, o Deus que fez coisas grandiosas na vida do teu povo. Nós nos colocamos diante do Senhor e suplicamos que o Senhor, através da tua palavra, fale conosco. Abra o nosso entendimento para ouvir a tua voz, para que sejamos curados, para que sejamos exortados, confortados, consolados, para que vivamos para a glória do teu santo nome. Deus, abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós sabemos que há um preço a pagar por aqueles que desejam ser fiéis ao Senhor, há um preço a pagar por aqueles que desejam ser um crente de verdade, um crente autêntico, alguém que vive de fato a sua fé, alguém que foi chamado por Deus para a glória do seu nome. Pagar o preço de ser discípulo fiel ao Senhor não é nada fácil, porque o preço não é irrisório, pelo contrário, é um valor considerável. Mas, sobre todos os aspectos, vale a pena pagar o preço. E a história bíblica nos mostra isso. Irmãos, depois que Moisés morreu, coube a Josué a formidável tarefa de liderar o povo de Deus na conquista da terra de Canaã. E ele sentiu, evidentemente, o peso que estava sobre os seus ombros. Deus conhece a nossa estrutura diante da grande responsabilidade que Ele nos dá, e com o propósito de encorajá-lo, por 3 vezes, o Senhor repetiu a mesma exortação: Josué, seja forte. Josué, seja forte. Josué, seja forte, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Parece, irmãos, ser esse o estímulo que também Paulo tem em mente ao falar com aquele que haveria de substituí-lo nesse ministério difícil da pregação da palavra. Evidentemente que Timóteo via tudo isso com muita apreensão, porque esses dias vividos por ele aqui não eram dias fáceis, porque a perseguição se intensificava, o ódio aumentava, e tudo isso abalava tremendamente
o servo do Senhor. Ele aparentemente, irmãos, estava cansado. Aparentemente, irmãos, ele estava exausto, confuso, diante da grande responsabilidade que tinha pela frente, a tal ponto de se mostrar vacilante, a tal ponto de se mostrar cheio de dúvidas e fraco espiritualmente. Provavelmente, diante desse cenário, ele houvesse questionado a sua vocação, questionado os seus dons, ou até mesmo a provisão de Deus em sua vida. Talvez ele tenha feito isso porque é isso que nós fazemos nos momentos difíceis. O Senhor já não me ama mais, o Senhor já não anda comigo, o Senhor já não está mais comigo. Ele estava, irmãos, enfrentando grandes percalços. E o apóstolo Paulo percebeu que o seu filho na fé necessitava acender novamente o dom de Deus em sua vida. Como disse, irmãos, nós não estamos isentos de passarmos por tais coisas. Por vezes, essa é a situação exata em que nós nos encontramos. E a solução encontrada por Paulo para que Timóteo saísse dessa situação que tanto o incomodava era relativamente fácil. Acenda ou reacenda o dom de Deus em sua vida. Percebam, irmãos, que Paulo não disse que Timóteo precisava mais de Deus, mas que sim, ele precisava colocar seus dons a serviço desse Deus e servir esse Deus com fidelidade. Não é essa também, irmãos, uma necessidade tremenda também em nossos dias, em nosso meio? O Deus a quem nós servimos, Ele não mudou. Nós fomos chamados por Ele para também nos engajarmos no serviço dEle, viver com fidelidade a Sua palavra, de maneira que a Sua glória seja vista em nossas vidas. Mas, irmãos, há sempre um preço a pagar quando nós servimos ao Senhor com fidelidade. Inúmeras vezes as pessoas nos frustram e, por consequência disso, parece que as verdades bíblicas, parece que até mesmo a nossa fé, por vezes, parece perder a sua força, parece perder o seu vigor, e nosso entusiasmo pelas coisas do Senhor já não é o mesmo. Por quê? Porque o Senhor mudou? Por quê? Acenda, meu irmão, ou reacenda o dom de Deus em sua vida. Porque se nós vivemos na esfera da graça, pois é assim que vivemos, já que tudo o que nós temos, tudo o que somos, nos foi concedido por Deus gratuitamente, nós devemos também viver na esfera da obediência. Nos colocar diante desse Deus e dizer, como disse o profeta Isaías: usa-me, Senhor, usa-me para a glória do teu santo nome. Então, reacenda o dom de Deus que é em você. Talvez você pode estar pensando, mas como isso é possível? Já não tenho o mesmo vigor, já não tenho a mesma força. Creio que meu tempo passou. Não, irmãos. Não. Moisés viveu 40 anos como filho da filha de Faraó. Viveu outros 40 anos tomando conta das ovelhas de Jetro. E depois que estava velho, estava com um cajado na mão, o Senhor lhe apareceu e disse: agora sim, você está pronto para fazer a minha vontade. Agora sim,
Você vai ser fiel naquilo que eu te chamei há tanto tempo atrás? E eu acho por demais interessante uma pergunta que o Senhor faz quando o Senhor aparece diante de Moisés. Há algumas perguntas na Bíblia, irmãos, que nos intrigam. Como essa que o Senhor faz a Moisés. Já que Ele é o Deus que tudo vê, Senhor soberano de todas as coisas, Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um pedaço de um cajado, alguma coisa inanimado. Mas, irmãos, aquele cajado seria muito mais poderoso do que o cetro de Faraó. O Senhor não desiste dos seus. E aquilo que o Senhor te chamou para fazer, irmãos, Ele espera que você faça. O outro não vai fazer por você. Arão sabia falar melhor. E tinha outras pessoas que certamente era muito mais preparado do que Moisés, mas o Senhor não transferiu a sua responsabilidade. Faça você foi chamado para fazer. Reacenda o dom de Deus em sua vida. Irmãos, ao falar dessa realidade ao jovem pastor da igreja de Éfeso, para que Timóteo fosse despertado novamente para a realidade do seu chamado, para que não abandonasse a obra do Senhor, eu acho por demais interessante. Paulo usa aqui algumas figuras que Timóteo deveria ter em mente para que reacendesse o fogo do Espírito Santo na sua vida. Então, o Espírito Santo de Deus chama-nos a atenção a essas verdades e eu gostaria, irmãos, que você considerasse atentamente esse assunto da palavra de Deus. Com o propósito de fortalecer a sua fé, a primeira figura que o texto bíblico nos apresenta aqui é de um professor. Paulo diz: as coisas que você ouviu de mim, transmite a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros também. Irmãos, nós sabemos que o ensino da palavra de Deus é um processo contínuo. E todos nós, nesse processo, somos professores. É verdade, o Senhor Jesus Cristo foi o professor por excelência, o mestre dos mestres. Ele ensinou aos seus apóstolos. Seus apóstolos passou esse ensino a outros tantos, a outros, até que esse evangelho chegasse a mim e a você. Homens suaram, homens sofreram, para que essas verdades chegassem a mim e a você. Irmãos, nós somos exortados pelo Senhor para não vivermos aquém da forma como esses homens viveram. Levante-se. Se você não sabe exatamente qual o propósito do seu chamado, comece orando. Dobre o seu joelho diante do Senhor, busque ao Senhor e certamente Ele irá responder a sua oração. Irmãos, nós somos um elo dessa corrente de vida que se estende desde o presente até aquele dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Não nos esqueçamos disso. Jamais se esqueça disso. Em cada geração, Deus tem levantado novos elos dessa cadeia viva de homens, de mulheres fiéis, para repassarem as boas novas do Evangelho àquelas pessoas que estão nas trevas. Seja esse homem, seja essa mulher. A ordem do Senhor, irmãos, é que seríamos suas testemunhas no lugar em que nós estamos, em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, na Judéia, e um pouco mais distante, em Samaria, e até aos confins da terra. Qual era mesmo
Qual era mesmo, irmãos, a evidência de que, de fato, os apóstolos foram revestidos do poder do Espírito Santo? A evidência é que eles obedeceram, a evidência é que eles se dispuseram a fazer a obra do Senhor. É certo, irmãos, que alguns deles cumpriram essa missão somente em Jerusalém, mas isso aconteceu não foi porque eles não desejavam sair, pelo contrário, porque eles foram martirizados. São nesses termos que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, eu já estou fora da batalha. Timóteo, eu já cumpri aquilo que me foi determinado a fazer. Eu cumpri. Eu fiz exatamente aquilo que o Senhor me mandou fazer. Agora, Timóteo, chegou a sua vez. E não venha me dizer que você é novo, que você é inexperiente. Não venha me dar desculpas, porque o mesmo Deus que me fortaleceu certamente vai te fortalecer. Lembra-se, Timóteo, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Paulo estava dizendo: Timóteo, chegou agora a sua vez. Igreja, chegou a sua vez. Meu irmão, chegou a sua vez. Honre o seu Senhor dessa forma. Irmãos, uma das maneiras de reavivar o poder do Espírito Santo em nossas vidas é praticar a nossa fé. É praticando a nossa fé que nós temos mais fé. É praticando a nossa santidade que nós somos mais santos. É praticando o nosso amor pela obra do Senhor que esse amor aumenta. Não nos esqueçamos disso. De maneira simbólica, irmãos, Paulo coloca nesses termos. Nós estamos no estádio. Irmãos, estamos numa competição de revezamento. Gosto muito do apóstolo Paulo, ele gostava muito dessas figuras. Nós estamos numa competição de revezamento e somos representantes do reino dos céus e, como tal, nós devemos honrar o rei. Devemos honrar o rei. Paulo, com o bastão, deu a sua primeira volta e passou o bastão ao seu sucessor, a Timóteo, que também, de maneira honrosa, cumpriu a sua missão. E a terceira volta, irmãos, para encerrar essa competição, esse bastão está em nossas mãos. E o Senhor espera que também façamos como fizeram seus servos. Irmãos, o que nós estamos fazendo nessa corrida? Você pensa nisso? Você tem pensado nisso? Até onde vai a extensão do nosso culto, da nossa devoção, da nossa adoração ao Senhor? Até onde vai? Essa é uma pergunta que nós devemos responder sinceramente diante do Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, nem pense em desistir. Nem pense em desistir. Essa missão não é sua. Você, Timóteo, não está representando a você mesmo. Você, Timóteo, é um representante do reino dos céus. Assim sendo, se comporte. Se comporte como um tal. Agora, Timóteo, chegou a hora em que você deve confiar este tesouro a outras pessoas. Reavives o dom de Deus que há em você. Se comporte como um professor e ensine aos outros a servir esse Deus de forma fiel. De maneira que aqueles que te conheceu, que nos conheceu, possa dizer: eu gostaria de servir ao Senhor como Ele servia. Eu gostaria de amar ao Senhor como Ele amava. Eu gostaria de viver a mesma fidelidade
que ele vivia. Irmãos, nós precisamos ouvir isso. Mas ainda com esse propósito, usando aí numa segunda figura, Paulo diz: Timóteo, se comporte como um soldado. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Vejam, irmãos, que Paulo não só exorta Timóteo a servir ao Senhor como um soldado, mas como um bom soldado. Como crentes, não podemos nos limitar na obra do Senhor, irmãos, não podemos fazer tão somente o mínimo, não podemos. Não fomos chamados, irmãos, para oferecer o nosso mínimo àquele que fez o máximo por nossas vidas. Não, irmãos, não. Qual é mesmo, irmãos, a primeira característica desse soldado colocado por Paulo aqui? Irmãos, a primeira característica desse soldado mencionado aqui é a disposição de ser perseguido, de sofrer dificuldades por causa do Evangelho. Vejam que Paulo diz: participa comigo. Participa comigo. Timóteo sabia exatamente a situação do apóstolo Paulo. Timóteo sabia, irmãos, que por aqueles dias Paulo seria morto. Timóteo sabia, irmãos, exatamente o que o Senhor estava lhe pedindo, ou melhor, o que Paulo estava lhe pedindo. Ele sabia. Pode ser, irmãos, que por vivermos dentro de uma liberdade religiosa, não sofremos perseguições, ou perseguição física, perseguição emocional, espiritual, da mesma forma ou na mesma intensidade que sofria o apóstolo Paulo. Mas uma verdade nós não podemos esquecer. Quanto mais fiéis nos tornamos ao Senhor, mais Satanás há de colocar obstáculos diante de mim, diante de você, com o propósito de nos desviar do caminho. E mais evidente, essa guerra espiritual se torna no decorrer da nossa caminhada. A palavra do Senhor nos exorta a isso, chama-nos a atenção a isso. Uma segunda característica desse soldado é o seu trabalho ininterrupto, sem dúvida alguma. O soldado em serviço, irmãos, nos dias de Paulo, e ressaltado aqui, não trabalhava 6 horas, não trabalhava 8 horas, não trabalhava 10 horas, não, irmãos. Ele era um soldado de 24 horas por dia, em todos os dias do ano. Seu corpo, sua saúde, suas habilidades, seu tempo e tudo o que ele era deveria ser direcionado a uma atividade específica. Por isso, irmãos, ele era separado do seu ambiente normal e com as coisas deste mundo, desta vida, ele não deveria se envolver, ele deveria só cumprir a sua missão. O que Paulo estava dizendo aqui é que no campo de batalha o soldado tem um único propósito, o soldado chamado por Deus, o soldado espiritual tem um único propósito: cumprir aquilo, irmãos, que nos foi designado. Devoção de todo o coração que o Senhor exige desse soldado. Você não precisa ser pastor para se dedicar ao Senhor. Você não precisa ser missionário para ser missionário para se dedicar ao Senhor. Não. Você pode fazer isso onde você estiver. De maneira que as pessoas olharão para você e certamente afirmarão: você é crente, não é? Você se parece com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, atentemos a isso,
porque é exatamente por isso que uma terceira marca desse soldado destacada aqui pelo apóstolo Paulo é o seu genuíno desejo de agradar unicamente aquele que o arregimentou. É impossível agradar a dois senhores e a palavra do Senhor nos ensina isso. Quando fazemos a obra do Senhor com o coração dividido, isso nos conduz inevitavelmente ao declínio espiritual. Porque, irmãos, agradar ao Senhor e agradar ao mundo vai exigir que descumpramos a vontade do Senhor, os padrões do Senhor, a santidade do Senhor. O Senhor nos chamou com o propósito de vivermos para a glória do seu santíssimo nome. Passe adiante as verdades que você conhece, seja fiel. Conte aquilo que o Senhor fez na sua vida. Fale quem era você e quem você é, onde você estava e para onde você está indo. Fale abertamente acerca disso. A psicologia moderna diz que você não faça isso. Isso não vai te fazer bem. Mas a palavra do Senhor diz, não, isso vai te fazer bem sim. Contrário àquilo que isso vai te fazer bem. Isso vai te colocar devidamente na presença do Senhor. Isso vai te fazer bem. Então conte toda a história. Viva como esse soldado. Seja fiel, ainda que isso te custe alguma coisa. Te custe aquela promoção, aquele bom salário, te custe até mesmo o emprego, irmãos. Você leva em consideração aquilo que o Senhor fez por você, aquilo que Ele fez por mim. Ele nos curou da pior das enfermidades. Ele nos libertou da escravidão e nos conduz para o reino do Filho do seu amor. Acenda o dom de Deus que é em você, ainda com um propósito de estimular a fé de Timóteo, de estimular a minha fé, a sua fé. Paulo usa novamente, irmãos, aqui uma terceira figura. Se comporte como um atleta. Usando essa figura, ele vai mais adiante, ele diz, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A diferença, irmãos, entre o primeiro e o segundo lugar no evento esportivo, nem sempre é uma questão de talento, nem sempre. Inúmeras vezes a determinação, inúmeras vezes a persistência faz toda a diferença. Evidentemente que nessa corrida espiritual nós não competimos com os outros crentes. Nós não tentamos superar uns aos outros, muito pelo contrário. Nossa competição, irmãos, nossa competição é contra o velho homem, contra os resquícios da velha natureza que ainda carregamos. Nós lutamos contra o pecado que ainda habita dentro de cada um de nós. Nós lutamos contra o mundo, contra os seus enganos, contra o reino das trevas, contra tudo aquilo que tem como um propósito nos afastar da vontade do Senhor. Mesmo o atleta mais talentoso, determinado e que tenha o seu foco na corrida, ele não ganha o prêmio a menos que ele faça isso de acordo com as regras. Nos dias de Paulo, os jogos gregos ainda eram realizados e três qualificações eram exigidos dos seus competidores. Primeiramente, eles tinham que ser gregos. Segundo, tinham que se preparar pelo menos 10 meses antes da competição. E, por fim, eles deveriam competir de acordo com as regras. Irmãos, só estamos nessa competição porque nós nascemos de novo. Só estamos nessa competição porque o Senhor nos fez novas criaturas, porque pela graça de Deus nós temos vida. Só vence essa competição quem está preparado para ela e quem está vivendo de acordo com os padrões
da palavra de Deus. O fato de sermos crentes significa que cumprimos a primeira e a principal parte dessas qualificações. Mas os outros dois requisitos estão longe de ser algo automático, por assim dizer. Pelo contrário, envolve, irmãos, da nossa parte constante dedicação, envolve da nossa parte constante esforço. O Senhor Jesus Cristo disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Irmãos, a coroa que aqueles homens ganhavam era uma coroa perecível. A coroa, no entanto, que nós vamos ganhar é imperecível. Como diz Paulo, é a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Portanto, reacenda urgentemente a obra do Senhor na sua vida. Viva consciente do seu trabalho para o Senhor. Tenha diante dos seus olhos a recompensa. Não é proibido. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos estimula a pensar nas recompensas eternas, naquele dia em que nós estaremos diante do Senhor. Ela leva-nos a pensar sobre isso, e Paulo faz isso abundantemente em suas cartas. Lembre-se daquilo que nos aguarda. Finalmente, irmãos, a fim de nos exortar a isso, ainda usando uma última figura, Paulo diz: viva como um lavrador. Com isso em mente, ele diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. No Novo Testamento, muitos trabalhadores rurais eram pagos com uma parte das colheitas que eles ajudavam a plantar, e geralmente era a primeira parte dessa colheita. Se o professor é recompensado por saber que enriqueceu a vida dos seus alunos, se o soldado é recompensado por satisfazer aquele que o arregimentou, se o atleta é recompensado com um troféu, o agricultor, por sua vez, tem a recompensa da primeira e da melhor parte da colheita. Esse agricultor, irmãos, ele trabalha duro e ainda bem cedo já está no campo. Ele suporta o frio, ele suporta o calor, a chuva, a seca. Ele ara o solo, esteja ele duro ou amolecido pelas águas. Ele não espera a sua própria conveniência, porque as estações do ano não esperam por ele. Quando chega a hora de plantar, ele planta. Quando crescem as ervas daninhas, ele vai ali carpir, ele vai roçar. E quando a colheita está madura, ele deve colher. Assim é a sua vida. Irmãos, o que impulsionava esse homem nesse trabalho tão duro, tão difícil, tão cansativo, não era outra coisa senão a colheita. Ele tinha em vista o dia em que aquilo ali se transformaria, por exemplo, num grande milharal, e ele iria colher. Vejam, irmãos, que das 4 figuras representadas aqui por Paulo, talvez essa seja a que mais exige. O professor pode se alegrar com seus alunos, o soldado com outros soldados na excitação da batalha, o atleta com a emoção de competir com aqueles que ali estão, que ali compareceram para torcer. Mas o agricultor muitas vezes trabalha sozinho. Pode ser, irmãos, que essa seja a figura que mais se aproximava da situação em que Timóteo se encontrava. A vida de muitos servos do Senhor é como desse agricultor. Eles não têm com quem contar, trabalham sozinhos,
dão duro e nem sempre veem o resultado que desejam. Inúmeras vezes são tratados injustamente, incompreendidos por serem crentes fiéis ao Senhor. É por isso, irmãos, que Paulo fala que Timóteo pede para que Timóteo tivesse essa figura bem diante dos seus olhos. As coisas não são como parece ser, Timóteo. Tudo isso um dia vai mudar, o Senhor da glória. Um dia o Deus de toda a glória há de nos receber. De maneira que você vai esquecer de todo sofrimento, de toda mágoa, de toda aflição, porque o Deus, Ele prometeu que secaria dos nossos olhos toda a lágrima, e o texto lá, irmãos, é enfático, Ele vai tirar a lágrima dos nossos olhos, de maneira que você não vai chorar mais. Pense nas recompensas, pense naquele dia em que você vai estar diante do Senhor. Irmãos, a recompensa do Senhor aos seus discípulos nunca é deficiente, nunca é injusta, nunca é tardia e nunca é omitida, nunca. Portanto, reavive o dom de Deus em sua vida. A Timóteo, a mim e a você, então, Paulo diz no versículo 7, pondera o que acabo de dizer, perceba claramente o que eu estou dizendo. Eu acho por demais interessante essa expressão aqui. É como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, eu estou falando de coisas reais para as quais você foi chamado. Faça o que o Senhor colocou em suas mãos para fazer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O Senhor te conduzirá com sabedoria e discernimento através dos conflitos da vida, através dos desafios da vida, até a vitória eterna. Timóteo, não se esqueça disso. Pode ser que você não ouça mais falar, pode ser, Timóteo, que a gente não converse novamente, mas não se esqueça disso, Timóteo. O Senhor te conduzirá com sabedoria, discernimento. Irmãos, e para concluir, Paulo mostra algumas verdades que deveriam estar bem diante dos olhos de Timóteo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, você vai trabalhar com mais determinação, você vai trabalhar com maior ousadia, coragem, resistência. Timóteo, você vai até mesmo desafiar os seus inimigos com a pregação da palavra, se você se lembrar do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Timóteo, você vai suportar todo esse sofrimento se você lembrar do Senhor Jesus Cristo. Ele foi a primícia. E um dia nós vamos ressuscitar com Ele. Lembra, irmãos, com Timóteo, parece que Paulo está ali fazendo um apelo para Timóteo, está quase abrindo ali o entendimento de Timóteo para colocar essas verdades, para que ele não se esquecesse. Porque a situação em que ele estava vivendo era crítica. Não muito tempo depois disso aqui, logo depois, Paulo é degolado e o próprio Timóteo é morto. Irmãos, o Senhor usou esses homens para que colocasse essas verdades em nossas mãos, esse bastão em nossas mãos, e o que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos manda fazer. O que temos feito, irmãos? Qual o propósito da nossa existência?
Irmãos, um dos grandes mártires da igreja que compreendeu essa verdade, após ser desonrado, ridicularizado e difamado antes de ser apedrejado por causa da sua fé, ele disse: deixo a minha reputação onde eu deixei minha alma, nas mãos do Todo-Poderoso. Irmãos, nós não podemos viver aquém. Nós não podemos, irmãos, viver aquém do que esses homens viveram, não. Não. Fomos chamados para essa grande missão, e o que o Senhor requer de mim, o que o Senhor requer de você é que sejamos fiéis, obedientes ao Senhor. A última verdade que deveria estar diante dos seus olhos e que o motivaria a fidelidade a Cristo são as promessas das bênçãos, e Paulo coloca essas promessas aí dos versículos 11 até o versículo 13. Como disse, irmãos, essas parecem ser as últimas palavras do apóstolo Paulo. E então, antes da sua morte, o Senhor, ou melhor, Paulo, pede para que Timóteo se lembrasse dessas verdades, não abandonasse jamais essas verdades, não se acovardasse diante dessas verdades. Timóteo, há uma recompensa. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Acenda urgentemente o dom de Deus em sua vida, viva como um professor. Passe essas verdades a seus filhos, aos seus netos, aquelas pessoas que estão à sua volta. Você não precisa falar bem, você só precisa ser instrumento do Senhor. Fale dessas verdades, de maneira que o Deus dos céus se agrade do seu testemunho. Viva como um soldado, seja fiel, e tenha como objetivo agradar unicamente aquele que te arregimentou. Não se preocupe se as pessoas de repente não gostam de você porque você é crente, porque você é fiel, porque você gosta de viver as verdades de Deus. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Olhe para os profetas do Antigo Testamento, olhe para os apóstolos, olhe para aqueles que viveram fielmente essas verdades durante a história da igreja. Olhe para essas pessoas e viva como essas pessoas. Viva como um soldado fiel do Senhor. Viva como um atleta. Tenha diante dos seus olhos a fita, aquele momento em que você aguarda o seu Senhor, em que você há de ouvir do seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Viva como um atleta. Discipline-se para servir ao Senhor com maior fidelidade, com maior compromisso. Viva como um agricultor, acima de tudo. Aguarde aquele dia. Aguarde o encontro com aquele que há de colocar em sua cabeça não uma coroa perecível, mas uma coroa de valor eterno. A coroa da vitória, da glória dos céus. Vivamos, irmãos, assim, viva assim, igreja, para a honra, para a glória e louvor daquele que nos redimiu. Façamos isso até aquele dia glorioso em que haveremos de receber do Senhor a sua glória, até que haveremos de receber do Senhor aquilo que Timóteo coloca, aquilo que Paulo coloca aqui diante de Timóteo, as bênçãos eternas. Vivamos assim, irmãos, até esse dia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame grandemente de sua graça sobre as nossas vidas, nos sustente até aquele dia. Amém.